está aparecendo o meu nome. E eu soube que tiraram meu nome para colocar 2 do PT que não estavam nem na lista. Inclusive, eu vou até falar para o povo brasileiro. Brasil, o sistema, ele ainda opera com muita força aqui. Nós só temos uma chance. É as eleições agora desse ano. Botar senadores que não têm rabo preso e não compactuam com o crime organizado. Davi Alcolumbre, depois de Alexandre de Moraes e Lula, é o maior problema da República, culpado por toda a injustiça que cidadãos honestos estão sofrendo. Esse salafraio, literalmente, na prática, inviabilizou o poder legislativo e colocou o Congresso Nacional em um verdadeiro recesso. Davi Alcolumbre deveria ser cassado. A Polícia Federal fez uma operação na Amapá Previdência que cuida do Fundo de Aposentadoria dos Servidores do Estado, onde ele é o senador. O presidente, indicado por ele, foi afastado de suas funções. A polícia descobriu que ele atropelou o conselho para aprovar a toque de caixa um investimento de 400 milhões de reais no Banco Master. E mais, o presidente afastado chegou a dizer que colocar o dinheiro no Banco Master tirou um peso das suas costas. Além disso, os documentos usados para justificar a operação atípica vieram do próprio banco de Daniel Vorcaro e eram idênticos aos encontrados em diversos estados e municípios que fizeram operações parecidas. Alcolumbre está de posse de todos os documentos da investigação do Banco Master e se nega a fazer a leitura da instalação da CPMI que deve investigar o esquema em que ele faz parte. Bem-vindos a 2026. Meus amigos, Davi Alcolumbre foi enquadrado ao vivo. Parece que dessa vez deixaram ele contra a parede, jogaram todos os podres na sua cara e mostraram aonde realmente ele deveria estar. Parece que Davi Alcolumbre está caindo do cavalo e a verdade está vindo à tona. E você, acredita que Davi Alcolumbre está envolvido com Lula, Xandão e com o CRI organizado até o pescoço? Comenta aqui embaixo e bora para esse vídeo. Meus irmãos, por favor, eu te peço, antes de continuar esse vídeo, deixa o joinha, certo? Me ajuda com o teu joinha, compartilha esse vídeo, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e sem mais delongas, bora para esse vídeo. Esse desserviço que Vossa Excelência presta à nação contamina o plenário todo. Nesses 7 anos que nós convivemos aqui, presidente Davi Alcolumbre, uma característica que o senhor sabe que eu tenho é de sempre dar nome aos bois. Eu não gosto do que se faz escondido em gabinete fechado. Minha vida é aberta, meu trabalho é aberto. E usar esse espaço, presidente, para dar ciência ao plenário e ao Brasil da reunião que tivemos há poucas horas na residência oficial para tratar do pedido de prorrogação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A decisão de Vossa Excelência foi pela não prorrogação. Vossa Excelência depois verbaliza os motivos pelos quais o senhor tomou essa decisão. Mas é meu dever registrar publicamente que entendo a decisão de Vossa Excelência como um desserviço para o Brasil. Nós temos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito fatos de alta gravidade. Nós temos, ao mesmo tempo, a criminalidade violenta ocupando o território brasileiro, cada vez mais expulsando, dominando, constrangendo brasileiros e brasileiras. E temos aqui, nos escritórios, gabinetes de Brasília, na Faria Lima, em todos os centros onde se tem recurso e poder, a infiltração pela corrupção. O caso do Banco Master representa, presidente Davi Alcolumbre, seguramente o maior escândalo financeiro da história desse país. E seguramente o caso mais didático de infiltração pela corrupção nos poderes da República. Não há outra forma de expressar isso. E o pouco que conseguimos avançar já representa muito quando você olha no cenário histórico do Brasil. Esse país, esse Senado, esse plenário, o tapete azul, em mais de 200 anos, nunca apreciou a conduta de ministros da Suprema Corte. E já passou do tempo de fazer essa apreciação. Porque a toga preta não transforma ninguém em super-herói, nem exime qualquer um de responsabilidades. E o que a CPI já demonstrou claramente? Os dados formais, oficiais. A existência de vínculos, de relacionamentos de ministros com esse grupo criminoso. Porque o Banco Master não era um banco, era uma organização criminosa. Era um grupo que misturava lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção, golpes financeiros, fraudes diversas, comandados ali pelo presidente do banco, o Vorcaro, mas que atenderam e prestaram serviço a muita gente importante desse país nos 3 poderes. A CPI mostrou contratos, pagamentos,
vinculações, decisões tomadas por ministros totalmente fora daquilo que a lei, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reza. As decisões que foram tomadas pelo ministro Toffoli, por exemplo, o mesmo Dias Toffoli, que através de um fundo familiar recebe recursos vinculados ao Banco Master, são absolutamente legais. Isso foi reconhecido pelo próprio Supremo, de uma forma atípica. O ministro Toffoli não se declarou impedido nem suspeito, que era obrigação dele. Mas a Corte, de forma colegiada, numa sessão administrativa, aceitou a devolução da relatoria. Tudo isso não tem previsão legal. Tudo isso não tem antecedente na jurisprudência pátria. Foi feito aqui, do outro lado da praça. O ministro Alexandre de Moraes mudou o entendimento consolidado do próprio ministro Alexandre de Moraes no tocante a relatórios de inteligência financeira. Ele faz isso quando? Ele faz quando esses relatórios mostram a vinculação que existe entre o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre e esse grupo criminoso, que é o Banco Master, com pagamentos concretizados, que superam a casa de 80 milhões de reais. E veja como é difícil esse trabalho, presidente Davi Alcolumbre. Mesmo com a quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar de Inquérito e não suspensa pela Justiça, a Receita Federal do Brasil mandou os dados incompletos. Foi preciso solicitar a reiteração, a complementação para que chegou ontem o dado bancário que comprova o recebimento e a dedução de impostos pelo escritório da doutora Viviane Barsi. Só em um ano, 40 milhões de reais recebidos. Contra a prestação de serviço, a própria doutora Viviane já publicizou. Nada que justifique esse valor. Esse é o tamanho do problema que está no colo de nós senadores, no nosso colo, que chama a atenção dos brasileiros tanto quanto o impacto dos combustíveis. Porque este é um problema, senador Davi, que afeta o alicerce da democracia, que é a credibilidade das instituições. Se o cidadão não acredita, se o eleitor não acredita, que democracia é essa? Que democracia é essa onde você pode ter ministros da Suprema Corte viajando de jatinho a um custo milionário, patrocinado por pessoas que têm interesses na Corte? Qualquer dessas condutas seria motivo para afastamento sumário pelo CNJ. Mas o CNJ não atinge o Supremo, não tem jurisdição. O Supremo não tem corregedoria, o Supremo não tem ouvidoria. O ministro Fachin, presidente da Suprema Corte, provocado por recurso nosso, reconheceu que ele sequer tem superioridade hierárquica com relação aos ministros. Ele decide isso onde? No recurso contra o sequestro de relatoria que o ministro Gilmar Mendes realizou. E a expressão é essa, sequestro de relatoria. O ministro Gilmar simulou uma prevenção para poder despachar e suspender a quebra de sigilo do fundo familiar da família Toffoli. Ele ressuscita um processo arquivado há 3 anos e se declara prevento com base nisso. Veja, presidente Davi, se isso virar regra, pode acabar o direito. Porque qualquer um vai poder se declarar prevento para qualquer coisa, a depender da sua vontade unilateral. Ou ressuscitar o processo ABC, que está arquivado há 10 anos, sou prevento e decido. Como meu presidente não tem superioridade sobre mim, ele não pode nem revisar minha liminar. Qual o recurso que cabe? O agravo. Tem um excelente jurista ao seu lado. Esse agravo para tramitar depende do despacho do próprio relator, ministro Gilmar. Ele vai despachar isso quando, ministro Davi? Presidente Davi? Nunca. Ou depois que acabar o prazo da CPI, o que equivale a nunca. Então, este é o tamanho do problema e esta é a razão pela qual se solicitou um prazo de mais 60 dias para a continuidade dos trabalhos, para concluir o retrato da criminalidade violenta no Brasil, o retrato das falhas e dos sucessos no Estado brasileiro no combate à criminalidade, porque não tem só desastre não, nós temos estados no Brasil que fazem o dever de casa, mas não há resgate possível se você não tem liderança honesta no comando do processo. E nós temos essa responsabilidade. E eu tenho, de novo, é a forma de trabalho. Sempre vai ser sóbrio, sempre vai ser respeitoso, mas sempre vai ser muito claro e muito objetivo. Nós teremos aqui 54 senadores e senadoras que ou vão para casa ou vão buscar a reeleição. Cada um deles terá que explicar para a sua base por que não teve capacidade de fazer uma apuração, um trabalho que a Constituição nos atribuiu.
Nós não tivemos essa capacidade. Nós, senadores e senadoras da República do Brasil, não tivemos essa capacidade. Vamos levar isso, vamos registrar isso na nossa biografia. Mas, ao mesmo tempo, porque no dizer de um pernambucano valoroso, Ariano Suassuna, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Eu sei o quanto é difícil enfrentar gente poderosa e rica no Brasil. Sei na pele. Mas desistir não está no cardápio. Nós já temos judicializado o pedido da CPI específica do Banco Master, com 53 assinaturas, e está pendente de despacho do ministro Cássio. Há 2 semanas, o ministro Cássio não despachou, o ministro Cássio não recebe os senadores para audiência. O que é que diz o Supremo há mais de 20 anos com relação a processos iguais a esses que está ali na mesa do ministro Cássio? É um direito constitucional da minoria, não depende da vontade do presidente. Semana passada, quando se rejeitou a prorrogação da CPMI do INSS, esse entendimento foi reiterado. Instalar a CPI é direito da minoria, prorrogar não, prorrogar seria uma decisão política do presidente da casa. E por isso não pretendo judicializar a decisão de Vossa Excelência. A gente vai jogar pela regra, mesmo quando se tem do outro lado da praça a gente rasgando as regras. Já está lá esse projeto, esse processo, esse pedido de instalação da CPI específica do Banco Master e irá para lá brevemente, nas próximas semanas, assim que se complete um prazo razoável de inércia de Vossa Excelência, o pedido de instalação da CPI específica para apurar o envolvimento de ministros da Suprema Corte com a organização criminosa materializada pelo Banco Master. E a CPI teve, por dever de obrigação, pelo plano de trabalho, pelo escopo, de enfrentar também esses temas. E particularmente 2 casos chamam muita atenção e foram objeto de apuração até onde a CPI conseguiu avançar, que dizem respeito ao Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Federação, onde essa infiltração criminosa se dá de forma mais trágica e violenta. O Estado do Rio de Janeiro hoje, presidente, colegas, tem o presidente da Assembleia Legislativa afastado e preso, denominado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal como líder do braço político do Comando Vermelho. O Estado do Rio de Janeiro teve seu ex-governador cassado, o governador Cláudio Castro, que será ouvido na CPI no seu último dia, dia 14, ou pelo menos ele confirma que estará presente dia 14. O Estado está governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça e amanhã o STF vai decidir como se dará o processo eleitoral naquele Estado. Mesmo depois de tantas denúncias gravíssimas, com provas do envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, com resort como Taiaiá, Toffoli que o diga, resort que até cassino tem, para eles pode tudo. Ou um contrato indecente de 129 milhões de reais do Banco Master com o escritório de advocacia da esposa do ministro Moraes. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou nem falando do jatinho para cima e para baixo de Vorcaro com essa turma. São contratos, são transações e podem blindar de toda forma. Chega a informação, blinda, desfaz. Está todo mundo entendendo o que está acontecendo no Brasil e num país sério. E eu convoco as pessoas sérias, honestas desse país a se manifestarem. Aqui, inclusive, no parlamento, num país sério, essa turma teria sido afastada há muito tempo. O que é que nós estamos esperando? O que mais falta acontecer? Senhor presidente, todos os jornais do país estão repercutindo o último escândalo descoberto através da pesquisa de registros em cartório sobre a assintosa evolução patrimonial da família de Alexandre de Moraes. Vocês viram isso ontem? Simplesmente aumentou 260% nos últimos 5 anos. Foram adquiridos imóveis no valor de 23 milhões de reais com pagamentos à vista. Se isso não indignar as pessoas de bem, eu não sei mais o que é que vai indignar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Curiosamente, no período que o ministro assume o Supremo Tribunal Federal, aí as coincidências ocorrem de evolução de patrimônio, de contratos fechados,
Também, até agora, nenhuma explicação sobre a utilização por ministros de aeronaves particulares de propriedade das empresas do Daniel Vorcaro. Tudo isso acontecendo e a PGR caladinha da Silva. Inerte. Olha o que é que já foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Eu fico imaginando os promotores de bem, que são a maioria, os procuradores, pessoas do Ministério Público, respeitadíssimo. Para chegar lá tem que ser bom. Para entrar na instituição, eu fico imaginando o sentimento dessas pessoas vendo tudo isso, o país ruir, porque a PGR é omissa. Nós não podemos continuar assistindo mudos e surdos o agravamento dessa crise moral do Brasil, sem precedentes. Por isso, o Partido Novo ingressou com a representação contra o presidente Davi Alcolumbre junto ao Conselho de Ética, sim. Não tem mais nada o que se fazer. Chegamos no limite e fizemos. Só existem dois caminhos possíveis para o presidente: ou cumpre fielmente com seu dever constitucional, ou renuncia ao seu cargo. O Brasil precisa que o Senado acorde, que o Senado cumpra o seu papel. Em um discurso do ministro André Mendonça, ele disse que não vai poupar ninguém. Então é bom a gente já ficar antenado nisso aí, para que a gente possa também fazer a nossa obrigação. Porque é bom a população brasileira saber que o Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, condenou um senhor a 14 anos de prisão por ter patrocinado, falando que patrocinou R$500 dessa suposta tentativa de golpe. Vamos lembrar que todas as instituições estão funcionando da mesma forma até hoje, então que golpe não teve. Aí eu queria saber se essa condenação, quando esse senhor Vorcaro tomar vergonha na cara dele e delatar todo mundo, onde tem contrato de 130 milhões, né, de advocacia ligada ao Moraes, ao próprio Toffoli também, contratos de empresa ligados ao Toffoli de 30 milhões. Quantos anos que essa turma vai pegar de cadeia? Porque o senhor pegou 14 anos de cadeia para ter patrocinado supostamente uma tentativa de golpe que não teve. 14 anos de chilindró. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. E a hora que o Vorcaro delatar os colarinhos brancos, a turma do terno e gravata, a turma da Vossa Excelência, a turma dos três poderes, essa turma vai pegar quantos anos de cadeia? Porque se R$500 pegou 14, então tem que ser a prisão perpétua para essa turma aí. É contrato de 30 milhões, 40 milhões, eu nunca vi isso na minha vida. 130. E aí, como é que fica? Mas eu quero demais, mas demais da conta, que o Vorcaro tenha decência e tome vergonha na cara e possa delatar tudo o que for possível. E que nós, senadores aqui também, possamos fazer a nossa obrigação, que é de impeachment essas vossas excelências, porque a obrigação aqui é dos senadores da República. Quem tem poder de fazer isso aqui somos nós, 81 senadores, e eu espero que o presidente Davi possa sim dar andamento nesse pedido de impeachment, que já bateu o recorde de pedido de impeachment aqui. Já, o que mais tem aqui é impeachment aqui já. Vamos fazer a nossa obrigação, vamos fazer nosso dever de casa. Essa é a nossa obrigação como senadores da República. Eu queria aqui, senhor presidente, porque o governo está dizendo que vai dar o fim na escala 6x1, gente. Tá aqui, ó. Fim da escala 6x1. Está querendo agora fazer uma escala, tá aqui, ó, 5x2. Aí eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira, porque fonte de riqueza é o trabalhador e o empresário. Fonte de despesa são os três poderes. Então quem tem que pagar essa conta de verdade não é nem o trabalhador e nem o empresário. Quem tem que pagar essa conta, porque eu já falei que eu sou a favor, né, do fim da escala 6x1, sou a favor dessa escala 5x2, mas tem que fazer isso aqui, gente, aqui, ó. Ó, eu vou desenhar para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó, primeiro, nenhum político da face da terra, de vereador a presidente da República, tem moral para falar sobre não acabar com o fim da escala, porque aqui nós fazemos, né, ó, 3x4. Aqui hoje é terça-feira, quarta-feira. Esse ano ainda não vi o plenário aqui trabalhar dia de quinta, mas se começar a trabalhar, ótimo. Então eu queria mostrar atenção aqui, ó. Redução de imposto, porque quem tem que pagar essa conta é o governo. Quem tem que pagar essa conta são os três poderes. Então a gente tem que fazer o quê? Eu vou desenhar redução de imposto, porque fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador. A fonte de despesa está aqui. Aqui, ó, outra, gente, aqui, ó. Desoneração da folha. Quer fazer isso? Quem tem que pagar a conta é o governo. Governo, nós vamos colocar emenda aqui, viu? Aqui, ó, tem mais. Corte de gasto.
Aí durante todo esse processo até votar, eu vou dar vários exemplos de como é que vai cortar gasto. E sabe qual que é o primeiro que a gente tem que fazer? Com todo respeito, que eu não sei se tem alguém aqui que recebe, viu, gente? Pensão para filhas solteiras de militares. Sabe quanto que custou isso aqui em 2025? 6 bilhões de reais. Essa turma aqui, essas filhas de militares aqui, isso nunca trabalhou na vida. Isso aqui nunca trabalhou, isso aqui é um verdadeiro escárnio, isso aqui é um verdadeiro murro na cara da população brasileira. Você, trabalhador, que está fazendo essa escala 6x1, recebendo R$ 1.600, pegando ônibus lotado para ir trabalhar, tem que manter isso aqui, ó. Isso aqui deveria ser cortado. 6 bilhões! Para essa turma que nunca trabalhou na vida e deve ficar na rede social lá criticando. Não pode acabar com o fim da escala 6 por 1. Tem que continuar para continuar mantendo essa mamata de vocês, mas essa mamata vai acabar. Essa mamata aqui vai acabar. Isso aqui tem que acabar, ó. O corte de gasto, o primeiro corte de gasto tem que ver isso aqui, ó. Isso aqui nunca trabalhou na vida. E quem mantém essa turma aqui são os empresários trabalhadores. Trabalhador fazendo essa maldita escala por 6 por 1, recebendo R$ 1.600, para isso aqui 6 bilhões em 2025 para manter essa turma que nunca trabalhou na vida, só mamou nas custas do povo. Então tem jeito, basta ter coragem e pode ter certeza que assim que esse projeto chegar aqui, a gente vai colocar emenda. Porque aqui tem que ter código de gasto. Um dos códigos de gasto é esse aqui, ó. E os outros códigos de gasto também podem vir do judiciário, do executivo, do legislativo. Quem tem que pagar essa conta aqui, cortar da própria carne aqui, ó, é aqui. É o Congresso Nacional, é o Judiciário e é o Executivo. A população brasileira, tanto o trabalhador e tanto o empresário, não tem que pagar essa conta. Como eu disse, eu vou repetir isso aqui várias vezes, até o dia que esse projeto for votado. Fonte de despesa está aqui, ó, para todo mundo ver. E a fonte de riqueza é o empresário e o trabalhador. E tudo que for para o empresário e trabalhador, pode sempre contar comigo. Vou repetir novamente. Fonte de despesa, Congresso Nacional, Judiciário, Executivo. Classe política em geral. Fonte de riqueza, empresário e trabalhador. Tudo que for para o empresário e trabalhador, pode sempre contar comigo. Davi Alcolumbre, depois de Alexandre de Moraes e Lula, é o maior problema da República, culpado por toda a injustiça que cidadãos honestos estão sofrendo. Esse salafraio, literalmente, na prática, inviabilizou o poder legislativo e colocou o Congresso Nacional em um verdadeiro recesso. E isso foi denunciado por Malu Gaspar ao vivo, que também identificou isso e tem informação privilegiada de que Davi Alcolumbre não convocou e não convocará as pautas do Congresso porque não quer colocar em votação pautas da direita e quer colocar embaixo do pano o caso do Banco Master, que, segundo informações, pega nele. É muito grave essa denúncia que Malu Gaspar fez. Assista. A instalação da CPI do Master, todas essas questões que precisam de avaliação no Congresso, disse que o Alcolumbre olhou, o cara perguntou, né, o senador perguntou como é que ele ia fazer, porque estava chato isso, não tinha uma sessão presencial, não abre sessão do Congresso, não deixa as comissões funcionarem. Aí disse que ele só respondeu assim, por mim o Congresso ficava em recesso branco até isso. Ele está dando erro em geral. Isso não é engraçado, isso daqui é motivo suficiente para cassação, para impeachment desse indivíduo. Como pode esse cara que está inviabilizando um poder, isso é atentado à democracia, ser ainda presidente do Senado, presidente do Congresso? Tá longe disso daqui ser engraçado. Esperar as eleições, depois a gente vê. Esse é o ânimo do Davi Alcolumbre. E é por isso que essas coisas não andam no Congresso, né? Assim... Agora, por que Davi Alcolumbre não quer a CPI do Master? Por que ele foge da CPMI do Master igual o diabo foge da cruz? Por questões bem óbvias, porque a CPMI chega nele. Vínculos de Alcolumbre na mira em escândalo de 400 milhões. E por quê? Ele precisa também se blindar e blindar amigos. O mistério envolvendo o acordo da rachadinha de Alcolumbre e ninguém sabe onde está. Ué, como assim ninguém sabe onde está? Está embaixo do pano, igual a CPMI. É um toma lá da cá que o presidente do Congresso está envolvido. Mas o brasileiro não é mais trouxa. Todo mundo sabe da verdade.
Mota, presidente da Câmara, e Alcolumbre, presidente do Senado, tem 90% de imagem negativa. Os caras têm imagem pior que a do Lula, porque estão inviabilizando o exercício democrático do poder do povo. Já passou muito, mas muito da hora desse Davi Alcolumbre ser afastado da presidência e até empichado. Esse cara é um grande problema hoje do nosso país. Se você também quer Davi Alcolumbre fora do Congresso, curta e compartilhe esse vídeo por um Fora Davi Alcolumbre. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O painel não está aparecendo o meu nome. Eu soube que tiraram meu nome para colocar 2 do PT que não estavam nem na lista. Inclusive, eu vou até falar para o povo brasileiro. Brasil, o sistema, ele ainda opera com muita força aqui. Nós só temos uma chance. É as eleições agora desse ano. Botar senadores que não têm rabo preso e não compactuam com o crime organizado e tem coragem de estar aqui botando cara a tapa. É vocês colocarem ou recolocarem ou reconduzirem para mais um mandato, porque não tem jeito. Eu já disse para vocês, nada vai mudar se não for nas eleições agora desse ano. Eu estou aqui, eu estou presente, se eu entrando no sistema, eu estou presente na sessão como titular. E agora apareceu no painel que eu não estou mais como titular. Então o sistema já dominou essa CPI. Eu já disse desde o início que até o presidente não tinha nem assinado o requerimento para abertura da CPI e está assumindo a presidência. Então não é da pessoa que eu estou dizendo, é da função que ele exerce aqui como presidente. Quer dizer, o governo presidindo a CPI do crime organizado, onde o governo é. Deixar claro ao senador Marcos Duval que essa presidência recebeu o ofício da sua excelência, o senador Davi Alcolumbre, comunicando a substituição e estabelecendo o senhor como não membro dessa comissão. Nós tivemos mais sessões canceladas, senador Magno Malta, do que sessões realizadas aqui. Mas o que me deixa indignado, e eu quero deixar aqui o meu ponto de vista, é que a partir do momento que o relatório foi disponibilizado, sugerindo aí indiciamentos de ministros do Supremo, de Procurador-Geral da República, pedidos de impeachment, e uma série de recomendações de aprofundamento de investigação, nós começamos a ver, senador Marcos Duval, tweets de ministros do Supremo, manifestações públicas, e o pior de tudo, isso a gente não pode controlar, que a gente já era para ter feito o nosso dever de casa, de impeachment há muito tempo. Mas o que a gente pode controlar, e essa manobra é nefasta, eu quero chamar a atenção do povo brasileiro, de mudança de membros dessa comissão na hora da decisão. Isso é muito ruim. Porque nós temos, por exemplo, o senador Marcos Duval, presente em todas as sessões, praticamente, que estava votando, votou requerimentos, votou tudo, e ele foi tirado. Nós temos também outros senadores aqui, como o senador Sérgio Moro, que presente em quase todas as sessões e que não vai poder votar hoje. Foi retirado. Me parece uma manobra nefasta de última hora com a intenção de enterrar esse relatório feito com muita responsabilidade, de forma técnica, do senador Alessandro Vieira, que é independente. Eu queria manifestar esse meu repúdio, porque eu acredito, eu vi poucas vezes isso acontecer aqui, desde que assumi em 2019. Numa delas, foi na votação de Cassini e Bingo, que na hora da votação na CCJ se trocaram os nomes de 4 membros e o Brasil teve que ver aprovado na CCJ, ainda bem que no plenário nós seguramos, a jogatina, que já está destruindo o povo brasileiro, com endividamento em massa, com suicídio, com perda de receita do comércio para magnata, com os digitais desse governo Lula, porque foi aprovado com a base do Lula e também com as digitais do Centrão. E sancionado pelo presidente Lula, que agora está dando entrevista dizendo que esse negócio de bet tem que acabar. Mas ele foi o responsável, senador Magno Malta. Coincidentemente, uma manobra feita aqui, nesse plenário, entram nomes do PT que nunca participaram dessa CPI e vêm hoje para votar. Eu fico indignado com essa coisa. Fico indignado com esse tipo de manobra. Porque é uma jogada para enterrar, fazendo de bobo o povo brasileiro, que tem aí a história dessa CPI toda. Pega as votações, vê quem votou, e eu acho que hoje, senador Alessandro Vieira, vai ficar para a história esse seu relatório, independente do resultado final. Vai para a biografia de cada um que aqui está. Tem que fazer um registro aqui, retificando a informação equivocada do senhor, quando o senhor fala que tiveram mais reuniões canceladas. Nós tivemos 19 reuniões realizadas e 6 canceladas. Então, é importante que seja registrado isso. E as não marcadas, vale também? 19 realizadas. O senhor poderia ter realizado e o senhor não realizou. O senhor não assinou essa CPI. O senhor não assinou. Nem aí o senhor era para estar sentado. Com todo respeito. O senhor não assinou essa CPI. Eu respeito a democracia, senador. A democracia, senador Eduardo Girão. Participar da palavra. E isso vai ver que nosso país é o que
muita gente começou a falar agora na mudança que vai ter em 2026, porque nós acreditamos que realmente o Brasil agora vai cair na mão de alguém de direita, Flávio Bolsonaro no caso. O fato é um só: se o Brasil continuar sendo governado pelo PT, realmente vai acontecer o pior. E você acredita que o cenário político vai mudar em 2026? Ou tudo vai continuar do mesmo jeito? Você vai votar em quem? Flávio Bolsonaro? Comenta 22 aqui embaixo. Deixa a tua opinião, porque o seu posicionamento diz muito sobre o futuro que você quer ver dentro do Brasil. Gente, por favor, eu te peço novamente, deixa o joinha, compartilha esse vídeo. Deus abençoe você que me assistiu. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!